Os queridos aí, Bezerros, em Pernambuco, onde eu já cantei muito, Maria Jucicleide de Oliveira, um abraço para você, minha querida. E de Garopaba, Santa Catarina, Maria Madalena Ferreira e a família dela, olha que família linda. E a Tânia Mara Zanato, de Barracão, no Paraná. Esses são os sócios que participam hoje do mural do sócio. Aliás, o papel do sócio aqui é muito importante, porque Deus nos dá a graça de ter essa obra, né? De ter iniciado essa obra. Mas você, sócio, sócia, é que mantém. Você é o grande patrocinador desse canal Rede Século XXI, dessa rede de televisão Rede Século XXI. E como eu prometi, eu tenho aqui ao meu lado, com muita alegria e satisfação, Dom Vicente Costa, que é o bispo de Jundiaí, estado de São Paulo, e que veio falar de um assunto muito, muito importante na vida da gente que está engajado numa paróquia, numa comunidade. A renovação das paróquias, não é, Dom Vicente? Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu participo com muita alegria do seu programa, Brasil Cristão, da televisão século XXI. Hoje, então, nós vamos refletir um pouco sobre o último documento que saiu da Assembleia que nós tivemos dos bispos. Foi no mês de abril, a 51ª Assembleia Geral da Conferência Geral dos Bispos do Brasil, quando a Igreja quis refletir como tornar Mãe do Rosário, a paróquia, uma comunidade mais renovada, mais fraterna, mais acolhedora. E, portanto, os bispos lançaram para o Brasil esse documento que deve ser refletido, deve ser estudado, aplicado a cada realidade, para que a paróquia se torne uma paróquia renovada, uma comunidade de comunidades. Olha que maravilha. E está quentinho, hein? Está saindo do forno, porque a Assembleia foi agora mesmo, né? Em abril. E nós vamos, então, começar essa nossa conversa, iniciar essa nossa conversa com a palavra do cardeal Dom Damasceno, falando exatamente sobre esse assunto. Veja só. A paróquia, a matriz, digamos assim, a paróquia e a sua matriz não consegue alcançar a população que está dentro do seu território. A sua influência, digamos assim, tem um raio de limitação. Então, é importante hoje criar comunidades que nas periferias, pequenas comunidades, formando uma verdadeira rede, é claro, em comunhão entre si, em comunhão com o pároco, em comunhão com o bispo, para que todas as pessoas possam ser alcançadas, digamos assim, pelo Evangelho, pelo anúncio do Evangelho, formando comunidades. Então, nós queremos justamente com isso dinamizar as paróquias, revitalizar as paróquias, fazendo com que elas avaliem um pouco, né, a sua estrutura, a sua organização, para ver em que medida elas estão sendo realmente missionárias. Isto é, o documento de Aparecida insiste muito. Nós temos que sair de uma pastoral de manutenção, de conservação, para uma pastoral missionária evangelizadora. E nós queremos que as paróquias sejam realmente verdadeiras paróquias missionárias, isto é, que vão ao encontro dos mais afastados, dos mais esquecidos, dos abandonados, sem esquecer, é claro, aqueles que estão ali tendo já participação muito ativa na comunidade, aqueles que estão aí frequentando, né, a paróquia, a missa aos domingos, alimentando a sua vida espiritual com sacramentos. Não vamos esquecer desses, mas além desses, há muita gente que não participa da vida da paróquia, porque estão distantes, estão longe, estão esquecidos, perderam a influência do Evangelho na sua vida. Então nós temos que, novamente, como nos lembra também o Ano da Fé, levar as pessoas a uma conversão mais completa para Deus, aprofundar sua fé em Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, dar um testemunho coerente de vida com esta fé confessada, proclamada e celebrada. Essa é a palavra do cardeal Dom Raimundo Damasceno. E eu tenho aqui agora Dom Vicente Costa, bispo de Jundiaí, que veio nos ensinar sobre este documento que Dom Raimundo citou e que a gente tem aqui, eu tenho aqui ao meu lado e nas mãos do Dom Vicente. Dom Vicente, o senhor está com a palavra. Fale para a gente, ensina a gente o que significa comunidade de comunidades, uma nova paróquia. O nosso cardeal já falou quase tudo, porque foi muito sucinto, explícito. Realmente, nós passamos por uma grave crise,
porque a paróquia, como disse o documento, sofre 3 grandes desafios em relação à pessoa, em relação à comunidade e em relação à própria sociedade, né? Em relação à pessoa, porque hoje cada um quer ser mais conhecido, a gente vive num mundo que cada vez mais massifica, né, Mestre Rosário? A pessoa é um número, né? Um número, alguém a mais. Então, a pessoa precisa valorizar a sua individualidade, ser acolhida, ser escutada. E, portanto, as nossas paróquias, uma vez que são muito grandes, muito extensas, como nós sabemos, nem sempre valoriza a pessoa. Nem sempre a pessoa é acolhida, reconhecida. Esse é um grande desafio. O segundo desafio vem da comunidade. As nossas paróquias, que nasceram para ser comunidade, inclusive a palavra paróquia, é bom que se diga, vem do grego, oikos, diz aqui o documento, significa casa, para os que vivem perto da casa. Então, a paróquia começou quando, no começo das primeiras cristãos, ela nasceu da casa, do lar. Do entorno. Ao redor, domus ecclesiae. Hoje em dia nós temos grandes paróquias que nem sempre são comunidades, onde as pessoas são conhecidas, onde existe envolvimento entre as pessoas, onde as pessoas às vezes participam da missa, mas não há aquelas relações interpessoais. Então o desafio é como formar de verdade uma verdadeira comunidade, como tornar a paróquia comunidade de comunidades. E outro desafio vem da sociedade, porque uma sociedade cada vez mais que exclui, uma sociedade que marginaliza, estamos vendo esses acontecimentos atuais, o povo grita, o povo tem esse clamor, quer um Brasil mais do sofrimento, mais né, então, Dom Vicente? Então a paróquia, em vez de dar muita atenção aos mais carentes, aos mais necessitados, as pessoas mais necessitadas, às vezes temos tanto trabalho concentrado, muitas vezes, na pessoa do padre, que nem sempre as pessoas mais afastadas, mais necessitadas, recebam o carinho, a atenção, a ternura, o auxílio que precisamos. Mais personalizado, né? Isso mesmo. Então, é uma proposta muito importante. Foi tão importante, Maria Rosa, documento, que ao invés da igreja, da conferência dos bispos, já dizer que é documento oficial, nós, bispos, achamos que esse documento deve ser refletido a nível de Brasil. Nós temos até o mês de outubro para enviarmos as sugestões, as reflexões, para que na próxima Assembleia do ano que vem, se Deus quiser, possamos tornar isso um documento. Então, vai ter uma parte prática. Claro. Inclusive, o presidente da comissão que dirigiu a elaboração do documento, o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, ele enviou uma carta a todos os bispos, a todas as dioceses, inclusive oferecendo uma série de perguntas para que cada paróquia, cada comunidade, para que os leigos, os movimentos possam estudar o documento, oferecer suas sugestões, contribuições, para que tenhamos um documento que não apenas vem, digamos assim, de cima para baixo, mas que o povo de Deus participe e possamos realmente, como disse Dom Damasceno, como diz o documento, revitalizar. Eis a palavra-chave. Dar vida nova, resgatar a paróquia como uma comunidade onde os irmãos e as irmãs se reúnem para viver o Evangelho, a palavra do Senhor. Já que o senhor citou Dom Sérgio Castriani, que é arcebispo de Manaus, nós temos também a palavra dele. Vamos ouvir. No mundo, há 2 grandes desafios para a paróquia. Alguns desafios internos, que a paróquia pode acabar se massificando, se burocratizando, perdendo aquele ambiente de acolhida, de fraternidade, e por isso ela precisa se renovar, precisa de constantemente estar se renovando. Ou também os desafios externos, as grandes mudanças hoje. Você tem a questão da territorialidade, hoje que as pessoas se movimentam muito, migrações, toda a questão das comunicações, um mundo de relativismo, subjetivismo, as mudanças familiares, a fragmentação religiosa, o pluralismo religioso, são todos desafios à evangelização que atingem a paróquia, que tem que se renovar para poder responder a esses desafios. Então, a palavra de Dom Sérgio, arcebispo de Manaus, que está à frente desse trabalho, não é, Dom? Da comissão que elaborou, que apresentou o documento aos bispos, que agora, recebendo as sugestões que vêm da igreja,
do Brasil vai apresentar na próxima Assembleia para reflexão, análise dos bispos, para esse documento. Nós falamos série verde, por enquanto, documento de estudo. Ainda não é o oficial. Se torna um documento azul, que é a série oficial do Magistério do Brasil, que se torna um documento oficial da Igreja do Brasil. Dom Vicente, a comunidade, o senhor até citou aqui, mandou para a gente os itens que o senhor vai falar, a família como base na comunidade. Esse é o ponto de partida, não seria? É porque nós sabemos que Jesus evangelizava a partir da família. Reuniu um grupo de homens, apóstolos, discípulos, conviveu com eles 3 anos e os Atos Apóstolos, Mãe do Rosário, que mostram como que esta igreja, a partir de Pentecostes, da efusão do Espírito Santo, como ela cresceu, se expandiu, primeiro no mundo judaico, depois com São Paulo, grande apóstolo. Para os pagãos também. Os pagãos, os gentios. É interessante que o lar, a família, era o centro da igreja. Tanto assim, por exemplo, se a gente for ler as cartas de São Paulo, muitas vezes quando São Paulo escreve, no começo faz uma introdução, durante a carta ele vai desenvolver um tema, mas no final sempre manda saudações, como a gente faz até hoje. Sempre, uma carta bem escrita mesmo. Por exemplo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no finalzinho, no último capítulo, o versículo 19, ele fala: as igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Prisca, bem como a igreja que se reúne na casa deles, saúdam-vos efusivamente no Senhor. Era a uma igreja casa que se encontra na sua casa. E assim por diante, por exemplo, Colossenses, só para citar mais um exemplo, que ele fala aqui, mais uma vez, o final da carta, ele então saúda os irmãos, especialmente Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Muito então, explícito, né? Muito explícito. Então, como o tempo, a igreja foi crescendo, o número foi aumentando, tanto o cardeal Dom Damasceno como o Dom Sérgio falam a palavra territorialidade. A igreja define a paróquia hoje em dia a partir do direito canônico, a partir do território. Tem limites, a paróquia tal começa a partir de tal rua, termina. Hoje em dia o mundo mudou muito e as pessoas, não sabemos, vão migrando de lugar em lugar, vão trabalhar numa parte da cidade, vão fazer as compras em outra parte da cidade, enfim. Hoje cada um escolhe a igreja, às vezes porque tem um lugar para estacionar o carro, porque o horário facilita os horários, né? Então essa ideia de fixar a paróquia por território, que a gente deve pertencer àquele território, a gente pertence à igreja, então deve haver este novo modelo de igreja que respeita mais a pessoa, suas opções. Aqui o documento fala muito bonito sobre a casa que eu falei, que a paróquia receba uma nova visão, um novo modelo, para que se torne uma casa da palavra, onde a Bíblia, a palavra sagrada, tenha prioridade, a Bíblia seja mais estudada, lida, rezada, né? Leitura da Bíblia. Isso se faz a partir de pequenos grupos, pequenas comunidades, que a paróquia se torna a casa do pão, da Eucaristia, onde não apenas a gente vai na missa, terminou a missa, o padre nos abençoa e pronto, cada um vai para sua casa. Mas é isso que tem acontecido, não é? Não é verdade? A paróquia está desse jeito, não estão? As paróquias. Então, que se torna uma verdadeira comunidade, onde as pessoas se conhecem, se ajudam, onde a Eucaristia seja não só celebrada, mas vivida no dia a dia da vida.